Shalom, amados do Senhor, graça e paz. Que a paz, as bênçãos, as consolações, a provisão do nosso Deus alcance você, a sua casa, a sua família, a sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre a jornada da construção. Esse é o nosso quarto vídeo, nossa quarta ministração. Falamos sobre a construção individual, onde nós falamos sobre altares individuais, os altares que nós temos que construir na nossa vida, que não podemos construir altar coletivo se a gente não construir o individual, né? Então, se você ainda não viu essas ministrações anteriores, tá aqui no canal, né? Dá uma puxadinha aí nos vídeos anteriores. São vídeos rápidos, eu estou fazendo tudo para ser o mais sucinta possível, para não ficar cansativo e para também que fique gravado na sua memória, na sua mente, no seu espírito principalmente, sobre essa revelação maravilhosa que o Senhor me deu. Amém? Hoje são 29 de abril, sexta-feira, e nós vamos estar falando, então, sobre o altar familiar. Lembrando que essa revelação foi dada em Mateus capítulo 7, o Evangelho de Mateus capítulo 7, do verso 24 até o versículo 27, amém? E hoje nós vamos ter como texto base aqui desse altar familiar, Efésios 5, do versículo 31 ao versículo 33, que fala assim: Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E também a vós, para que cada um de vocês amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amém? Gente, é impossível nós falarmos de altar familiar sem entender esse mistério que Paulo fala aqui, né? Sem entender aqui esse grande vínculo, essa grande profecia que é o casamento. Muitos casamentos hoje estão desabando, né? Não está tendo esse compromisso de altar, no altar de Deus. Olha que interessante, no altar de Deus, porque não consegue entender esse mistério. E ele diz assim, grande é esse mistério. E eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele não está falando somente dessa história romântica, do homem se apaixonar pela mulher, né? E aí, não vamos casar, queremos casar, vamos casar, construir uma família, né? Construir uma família. E aí marca o casamento. Não, ele tá falando uma coisa muito além, muito mais profunda. O homem simboliza Cristo. A mulher, a noiva, simboliza a igreja. É a união de Cristo com a igreja. Quando nós fugimos dessa verdade, qualquer coisa vai demolir esse altar familiar. Quando nós fugimos, não entendemos, não compreendemos a profundeza desse mistério, qualquer coisa vai ser motivo para que esse altar seja derrubado. Nós vamos ver isso lá atrás, né? Antes da vinda de Jesus, no tempo da lei, que qualquer coisa era motivo para mandar a mulher embora de casa e arrumar outra, né? E aí Moisés, tentando resolver a situação, ele coloca ali a carta do divórcio. Olha, para repudiar uma mulher tem que ter uma carta do divórcio, tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, né? Tem que ser um motivo assim mais... Ele achou que ali dava para resolver aquela questão, mas ainda não era o bastante. Então, quando vem alguém perguntar a Jesus a respeito, ele pergunta assim, o que Moisés falou? Ah, Moisés falou que com a carta de divórcio pode. Ele fez, pois eu digo que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, também, aí ele comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada por adultério também adultera, né? E aí as pessoas acharam aquilo, meu Deus, então
É muito difícil, até porque a cultura daquele tempo, né? Vamos dizer assim, o temor da mulher em relação ao homem, o temor da mulher ficar falada, ficar na sociedade, porque a mulher não era nem contada no censo, era contada homens e animais, crianças e mulheres não eram contados no censo. Então, olha para você ver que a mulher não tinha validade quase nenhuma. Então, uma mulher repudiada, ela não tinha outra coisa para fazer a não ser se prostituir para poder ter a vida, a não ser que a família tivesse ali bens para poder cuidar dela. Mas geralmente a mulher que era repudiada pelo marido também acabava sendo repudiada pela família. Era uma vergonha. Então, olha a situação que a mulher ficava. E Jesus, ele se coloca como protetor da mulher. Jesus, ele se coloca cuidando da mulher, cuidando dessa parte que é tão importante. Nós somos importantes, nós mulheres. Temos um valor, assim, maravilhoso, né? Em Deus e na sociedade, na vida. Mas naquele tempo não era visto, então Jesus, ele vem para mostrar esse valor. Nós vamos ver que ele tem, o ministério de Jesus está envolvido com mulheres o tempo todo. Então, ele faz essa diferença. E aí, começa-se então a entender que o ministério de Jesus também é um cuidado e também existe um apreço, um valor àquela mulher. Olha, a mulher não está ali só para fazer comida para você, não está ali só para cuidar da casa para você, cuidar dos afazeres, e quando você quiser, você manda ela embora. Não, a coisa não é bem desse jeito. E tô te dizendo que se você se separar da tua mulher por qualquer coisa, a não ser por causa grave, você está adulterando. Foi isso que Jesus falou aos homens. E eles acharam aquilo muito duro de se ouvir, né? Então, vem os apóstolos e começam a aprofundar mais isso, né? Através do Espírito Santo, sobre o que é realmente um casamento. As pessoas não entenderam desde lá de Gênesis o que é realmente um casamento. E ainda hoje, muitos não entendem o que é um casamento. O altar familiar começa exatamente aí, né? Nessa união. Olha, é um grande mistério. É um mistério, Cristo e a igreja. Paulo deixa isso bem claro. Existe uma simbologia aí, profética, existe uma simbologia espiritual muito forte e precisa ser tomado posse. Então, o que eu preciso fazer antes de mais nada é construir o meu altar dentro do meu casamento, você que é casado. Você que tá aí com um casamento que, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar isso. Não, para tudo. Começa a construir, restaura o altar deste casamento. Começa a restaurar o seu altar. Porque com certeza você vai encontrar onde é que está quebrado. Começa a fazer igual Elias, pega as pedras. Que pedras? Pedras é palavra. Pedras é palavra, a palavra de Deus, é fundamento. Pega pedras e começa a restaurar esse altar. Amém? Ainda tem tempo de salvar o teu casamento. Mas eu quero te falar aqui uma coisa muito importante que eu trouxe para nós hoje. Nós vamos sempre trazer um paralelo de um exemplo bíblico para a gente entender sobre altar familiar. E hoje eu quero falar sobre Davi. Então, a lição que eu vou te deixar de casa é que você comece a estudar Davi, mas a partir do segundo livro de Samuel, tá? Nós vamos começar a estudar Davi, que tem algo muito forte, muito importante que nós precisamos aprender. Davi, a palavra do Senhor diz que ele tinha o coração, era um homem segundo o coração de Deus. Lindo isso, né? Muito forte. Davi era um excelente adorador. Meu Deus, ninguém pode duvidar do amor de Davi por Deus, da intimidade que ele conseguiu através da adoração. Mas deixa eu falar, Davi era um péssimo pai. Davi, olha, como arrimo de família, ele tirou nota 0. Ele tirou 10 em adoração, intimidade com Deus, e tirou nota 0 como pai, como arrimo de família.
Isso é para a gente entender que o estar na igreja, o orar, o ler a Bíblia todo dia, o cantar louvores, a manifestação com as mãos, com o corpo, se jogar, não significa que você vai ter uma vida edificada. Meu Deus, isso é forte. Davi, ele compôs a maioria dos salmos que não tem na Bíblia, né? Nós sabemos disso. E por aí nós entendemos o nível de adoração, o nível de intimidade de Davi com Deus. Amém? Mas deixa eu falar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, se eu não me engano, e eu creio que é isso, Deus ele fala, eu creio, Deuteronômio 17, versículo 17, eu acredito nisso, depois eu vou confirmar. Mas Deus dá uma ordem que os reis de Israel não era mais para ter tantas mulheres. E você sabe o que Davi faz? Davi arruma muitas mulheres. Davi, meu Deus, era namorador. Ele gostava de ter mulheres. Aí Davi sempre foi aquela pessoa ativa, né? Gostava de trabalhar, estava na guerra, estava ali, sempre no meio da guerra. Ele não era aquele rei que mandava e ficava. Davi era aquele que ia junto. Mas no dia que ele resolveu ficar em casa, ele olha para o que não era para olhar. Os olhos dele encontram com Betseba e ele vê aquele mulheraço na frente dele e se apaixona. Mas aquela mulher era casada. E a palavra do Senhor diz que não é para desejar a mulher do próximo. E ele desejou. Mas ele não ficou só no desejo, não. Ele adulterou. Ele usou da influência dele como rei para mandar para ele a mulher, para ele ter essa mulher. Pouco tempo depois ele descobre que Betseba estava grávida. E agora? A vergonha dele ia vir a público. E aí ele tem uma nova ideia. Desespero de Davi faz com que ele tenha nova ideia. Sabe qual? Vamos colocar Urias, que era o esposo, né, o marido de Betseba, que estava na guerra, homem leal a ele, fiel a ele, aquele soldado. Mas ele mandou colocar na frente da batalha para morrer. Assassino. Por causa de um erro, ele cometeu outro pior. Bom, é lógico que os filhos viu a história do pai, né? A história do pai e a história da mãe fica para os filhos. A gente precisa entender isso. Os filhos, eles não estão cegos e não estão surdos. Eles estão vendo e ouvindo a história dos pais. Ah, isso aconteceu antes deles nascerem. Não importa, amor. Ele vai saber. Sempre tem um vô, uma avó, um tio, um primo que vai falar da sua vida, do que você fez. É desse jeito. Nós precisamos ter muita sabedoria. E só Deus traz a sabedoria pra gente, porque Ele é a sabedoria. Mas os filhos soubem, né, dessa história, desse exemplo maravilhoso de Davi, só que não. E aí, o que acontece? Ele tem um filho. Tinha um filho chamado Aminon. E um dia esse Aminon resolve, acorda e descobre lá, não sei como, que ele era apaixonado pela irmã. Meu Deus, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. Aí você vai dizer assim, mas não era irmã, era meia. Era irmã, gente. E conviviam juntos. E aí ele tinha um primo, que nós vamos ler e vai falar que esse primo ele era astuto. Ou seja, ele era aquele amigo que a gente não quer perto dos nossos filhos. Mas ele estava próximo desse filho, ele estava próximo de más companhias. E essa má companhia não o repreendeu, dizendo, você tá ficando maluco, você tá querendo a tua irmã. Não. Ele incentivou. Você é filho de rei. Você pode tudo. Inclusive ter a sua irmã. Qual o problema? E aí Aminon estupra a própria irmã. Violenta a própria irmã. E aí Davi fica sabendo da história. E o que ele faz? Nada.
não tem atitude. Não tem atitude de pai. Não tem atitude como aquele homem da casa, como o arrimo da família. Pelo contrário, ele vê lá Tamar toda, né, machucada, triste. E ele fala assim pra ela, oh, mas é teu irmão. Poxa, mas era justamente por ser irmão que ela estava machucada. Quer dizer, se fosse outro, ela estaria machucada, mas era irmão, era pior. Ele não olhou para a dor de Tamar. Mas o outro filho, Absalão, se revolta com a atitude do pai. Aquele pai omisso. E ele aquilo começa a fermentar. Lembra que no outro vídeo nós falamos do pecado que fermenta? Porque o pecado fica ali fermentando. Por isso que a ceia é com pão sem fermento, porque o fermento, ele simboliza o pecado. Então, o que acontece? Quer dizer, antigamente era com pão sem fermento, hoje já é com pão normal, tá? Mas, o que acontece? Isso fermentou um belo dia. Absalão resolve se vingar. E como ele se vinga? Ele quer ali agora, né, se vingar a honra da irmã. E como ele se vinga? Ele mata o irmão. Meu Deus, um filho estuprador, a filha deflorada, né, como a Bíblia deixa assim mais bonitinho, deflorada, ou melhor, violentada pelo próprio irmão, e o outro assassino do próprio irmão. E qual a atitude de Davi? Nenhuma. Nenhuma. E ainda tem Adonias, que Adonias nós vamos ver depois, que quando Davi envelhece, ele já sabia que a opção de rei, né, na cabeça de Davi seria Salomão. Mas ele vai lá e quer passar à frente e se auto-intitula rei. Ele quer o trono do pai de qualquer jeito. Né? Uma soberba terrível. E Salomão? Salomão segue o conceito, segue o exemplo do pai. Tem todas as mulheres possíveis e imagináveis que ele podia ter. E aí ele acabou, né? Até barganhando a própria fé, todo o conhecimento que Davi trouxe para ele a respeito de Deus, por causa dessas muitas mulheres, para não ficar ruim nem com uma, começou a ser diplomata, sabe? E aí ele começou a adorar um aqui também, posso adorar o seu também, também posso adorar o seu também, Deus, não tem problema. É lógico que depois a gente vai ver que houve um arrependimento e tal, mas existiu, teve essa marca na família de Davi, por causa da atitude de Davi. Mas ele era adorador. Ele conhecia Deus na intimidade. E mesmo assim, o altar familiar de Davi estava em ruínas. O altar familiar dele não servia a Deus. Não era um altar de sacrifício a Deus, não era um altar de honra a Deus. E nós podemos depois ainda falar aí sobre a vida de Absalão, que a gente sabe que Absalão fez a conspiração contra o próprio pai, querendo o trono de Davi. Se a gente for estudar isso mais profundo, nós vamos entender até a cabecinha de Absalão. Ele estava revoltadíssimo com o pai, porque ele esperava ali um contato de pai. Ele passou anos esperando o contato de pai. E ele não teve. A única coisa que ele teve foi um pai ausente. Um pai que só sabia ser rei. E aí ele vai e afronta o pai na única coisa que o pai sabia ser, rei. Ele tenta tirar do pai a única coisa, né, que ele chamava atenção. Queridos, é muito difícil. É muito difícil nós entendermos toda essa história de Davi, o que ele passou, que a gente sabe que quando Absalão morreu, meio dessa conspiração, ele sofreu muito. Mas olha que coisa, ele não pôde nem chorar por causa do filho. Ele não pôde nem sofrer, porque quando ele estava ali sofrendo, chega um dos seus soldados ali, dos seus servos, e briga com ele.
que ele não podia estar sofrendo ali porque o inimigo dele morreu. Ou seja, ele era tão ausente como pai que nem os que andavam com ele, os soldados, os servos, via ele como pai, só via ele como rei. Porque se vissem ele como pai, ia falar, não, ele está sofrendo por causa do filho. Mas não, todo mundo, o pessoal já estava acostumado a ver ele como rei, apenas rei. E não como família. O que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que a nossa primeira construção, ela precisa ser entendida no altar familiar, que tudo na minha família precisa honrar a Deus. Não adianta eu ser apenas adoradora. Não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu fazer todos os gestos, chorar, se eu não tiver atitude de Bíblia. Eu preciso vestir a Bíblia, eu preciso pensar Bíblia, eu preciso agir Bíblia. Isso é o altar que eu construo dentro da minha família. Eu preciso entender que o casamento não é só uma história romântica, né, de Cinderela. É um ato profético e eu preciso lutar por esse ato profético. Eu preciso entender que eu, como mulher, eu simbolizo a noiva e o meu marido como homem simboliza Cristo e que isso é muito profundo e eu preciso aprender cada vez mais sobre isso e buscar que o Espírito Santo venha me ensinar sobre isso. E que os meus filhos são fruto dessa união e eles precisam dessa profecia na vida deles. A profecia do Cristo com a noiva na vida deles constantemente. Nada pode tirar mais a minha atenção do que essa profecia na vida dos meus filhos. Não adianta eu querer todos os cargos da igreja. Não adianta eu querer fazer tudo dentro de uma igreja. Entrar na igreja de manhã e sair de noite. Entrar na segunda-feira e sair no domingo. Não adianta. Se eu estiver deixando o altar da minha casa desmoronar. Não adianta, assim como eu tô vendo também no mundo secular, pais e mães deixam os filhos na escola com babá, com computador, com tudo, menos com a presença deles. Vai desmoronar, vai trazer problema, vai trazer história triste como trouxe na vida de Davi. E olha que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E aconteceu tudo isso porque ele não teve atitude de Deus na vida. Porque nós temos que ter atitude de Deus na vida dos nossos filhos. É isso mesmo, não se escandalize não. Porque eu tenho que amar como Deus amou. Eu tenho que ver como Deus viu. Eu tenho que ouvir como Deus ouve, eu tenho que agir como Deus age, eu tenho que ter atitudes. O que Jesus faria se estivesse nos meus passos? Você já leu esse livro? Já viu esse filme? Se Jesus estivesse vivendo o que eu estou vivendo, qual seria a atitude dele? Se Jesus estivesse criando os meus filhos, como é que ele iria criar? Se Jesus estivesse no meu casamento, como é que ele iria agir? Esse é o altar. Eu não tenho como cuidar de ninguém se o altar da minha casa estiver quebrado. Davi foi permissivo demais, excesso de permissão, permissividade excessiva vai destruir o teu altar familiar. Nós vamos ver também que rigidez excessiva também destrói. Davi não conhecia os filhos. Davi não conhecia nada dentro da casa dele. Davi só conhecia fora, no reino, o reino que ele reinava. Mas dentro ele não conhecia nada. Precisamos estar atentos do que acontece debaixo dos nossos olhos, dentro da nossa casa. Amém? Que o Senhor continue falando no teu coração. Que o Senhor continue ministrando em você esta palavra. Que o Senhor continue te fazendo escutar a voz dele sobre o altar familiar. Para que todos os altares sejam restaurados. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.